Olá, queridos irmãos, hoje vamos compartilhar com vocês a história de prática da palavra do casal Alfred e Cláudia, que por meio de uma carga gerada pelo Espírito Santo, investiram por anos na vida de um morador em situação de rua chamado Bruno. Hoje, além da conversão, Bruno está num processo de reintegração na sociedade. Assista até o final e seja edificado. Esse é o amor de Deus. Bruno, tu crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Como começou a relação com o Bruno e a carga gerada, né? Eu quero explorar o fato de que tu falou do sonho de ver uma cidade sem moradores de rua. Pois é, eu até já vou pedir desculpas, assim, que hoje eu tô meio emotiva, não sei porquê, que coisa, mas só de pensar na história eu já tenho vontade, eu já me emociono, né? Mas assim, nós começamos um processo de aposentadoria, né, meu esposo e eu, e começamos a perguntar para o Senhor, puxa, agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Então, o que tu queres que a gente faça e tal? E o seu Bruno, ele morava na rua há muitos anos ali, né? Muitas décadas. E aquilo me incomodava profundamente. E há mais de 10 anos atrás, a gente já tinha ido conversar com ele um dia que ele estava assim na pinga, sabe? Bastante álcool e tal, né? E mesmo assim, naquela ocasião, eu cheguei a fazer uma investigação ali na região, a gente descobriu que ele tinha pai, que ele tinha família e tal. E conversamos com ele e convidamos ele, se ele queria o Senhor, né? E ele mesmo alcoolizado, ele se ajoelhou, sabe? Até hoje ele disse pra mim, assim, eu me lembro bem daquilo. Porque a gente diz, vamos se ajoelhar e vamos fazer uma oração. E ele se ajoelhou e fez uma oração de entrega ali, né? Mas aquilo no meio daquele álcool tudo, e foi passando, e a vida às vezes é corrida, né? E aí agora, a gente conversando com esses muitos irmãos que tem na congregação que trabalham com gente de rua, né? E trabalham em albergues, nós temos muitos irmãos assim, isso anima, né? Isso anima a gente, assim, a ver que tem alguma coisa sendo feita pela igreja. E aí um desses irmãos me disse assim, ai Cláudia, é tão difícil, é muito difícil. Já passaram centenas pela minha mão. E as coisas são difíceis, não acontece. Aquilo me deixou tão incomodada, sabe, que eu fui pro Senhor e digo, não é possível, espera aí um pouquinho, né, Deus é Deus de milagre, né, e aí até esse irmão me falou, ele disse assim, tem o tal livro, né, que é um livro sobre um irmão que é pastor e foi pra rua e ficou um ano na rua com essas pessoas como mendigo, né, e aí me animou, eu li esse livro, eu comprei, eu li, eu digo, não, Senhor, tu podes, tudo tu podes fazer um milagre na vida desse homem está aí há décadas com a gente, na frente da nossa casa, né? E ele é ladrão, mentiroso, tudo que vocês podem imaginar, né? O próprio pai dele, quando de vez em quando a gente dava uma ligadinha, ele dizia, Dona Cláudia, a senhora se cuide, porque ele fez isso, fez aquilo, eu digo, não se preocupe que eu vou ser com meu marido. Né? E então aquilo surgiu assim com muita força, né? E aí o Senhor começou a me dar palavras para ele, né? E toda semana tinha uma palavra, né? E aí um versículo, algo assim. E aí eu disse, Alfredo, vamos lá na praça e vamos levar para ele a palavra, né? Então foram meses, assim, meses e meses levando versículo. Aí eu escrevia numa folha grandona, assim, para ele ter facilidade de ler e tal, né? E assim foi. Aí a gente ia conversando, perguntando como é que ele estava, contando o evangelho. E aconteceu que ele, um belo dia, quis, né? Mas a carga, né, é essa. Assim como hoje nós temos, eu tô assim, me segurando que tem 2 lá na frente de casa que eu também são os próximos, né? Porque a igreja precisa acordar, né? A igreja precisa acordar. E como de forma prática tu e o Alfred investiram a partir daí na vida do Bruno? Sim, então foi essa forma bem simplesinha, né?
A gente orava, né? Ia para o Senhor, Senhor, o que dá para fazer? Porque é muito complicado a gente se aproximar de uma pessoa assim, que é drogada, ladrão, mentirosa, etc, etc. Nós começamos a ir toda semana levando um versículo e nós começamos a tentar fazer coisas que estariam ao alcance. Então, por exemplo, descobrimos que tinha um trabalho do município, que o cara ia lá, fazia a identidade, fazia não sei o quê, para tentar um emprego. Descobrimos que tinha os albergues, aí tentamos levar ele para albergue. Queríamos levar ele lá para Tia Noemi, mas aí foi bem na época da pandemia forte, a Tia Noemi estava fechada. Então, todas essas coisas. Ele, no início, ele fugia. A gente marcava horário para ir lá. Cadê o seu Bruno? Sempre nas canelas não tava, né? Porque ele era mentiroso, né? Então, sei lá, os conflitos, a gente não imagina que passa a cabeça de uma pessoa assim, né? Então, a maneira prática foi essa. Foram N vezes em que ele foi procurado, ou por alguma ajuda do município, ou por alguém de albergue. Aí nós começamos a ter contato com os irmãos que trabalhavam em albergue. Aí as pessoas têm um coração fantástico, né? Não, nós vamos lá. Aí marcamos, nem sei, o Alfredo que sabe dizer, talvez melhor de memória, quantas vezes, umas 2 ou 3, em que ele picava a mula, né? Então essa foi a maneira prática de ir chegando. Eu lembro de uma vez que para mim foi bem emocionante, que eu comecei a fazer pão em casa, assim, e aí eu fiz um pão tão bonitinho, e aí nós fomos lá, nós dois, e levamos para ele o pão, e a gente disse assim: seu Bruno, esse pão para o senhor, Jesus é o pão da vida. E ele ficou assim, né? E essas coisas o Espírito Santo foi trabalhando no coração dele, até que então surgiu essa oportunidade lá da Caverna de Adulão, do pastor Sandro, né? Onde não havia tantas exigências na ocasião, por causa da pandemia. Isso já foi depois dele ter passado uma semana no albergue, porque albergue é bênção, né? Mas é assistência apenas, né? É só comida, é só... puxa, eu digo só, né? Parece até, eu aprecio muito o trabalho dos irmãos e valorizo, mas assim, não tira a pessoa para ser aquela pessoa que nem tu é, né? A pessoa que tu é dentro da sociedade, que tu pode ir e vir, tu pode fazer, tu pode ser, né? Então, assim, para ele até nos momentos de albergue foi bem complicado, porque a pessoa fica parada lá dentro, ainda mais na pandemia, né? Ele disse que para ele foi assim dificílimo, porque o negócio da droga bate, né? A pessoa fica sem fazer nada, né? E lá dentro tem pessoas de todo tipo, né? Então ele esteve lá, ele não aguentou ficar no albergue, ele saiu de novo, foi para a rua, né? E ele acabou indo então para a Caverna de Adulão depois de uma oração que nós fizemos na praça. O Alfredo e eu chegamos para ele e dizendo: nossa, Bruno, e aí, quer mesmo, Jesus? O senhor quer mesmo mudar? Se o senhor quer mesmo, a gente vai lhe ajudar, né? Então, aí nós tínhamos também a ajuda do Plínio, né, Alfredo, que é irmão, e fomos de 2 carros, pegamos a mala dele, ele morava debaixo ali na esquina da Plínio com a Dom Pedro, tem um tipo de um lugar ali que restou, e era ali que ele morava. Pegou o malão dele com as coisinhas e fomos nós 4, né, lá para a caverna, e temos as fotinhas chegando lá e tudo, né? E lá ele começou, ficou um mês colhendo aipim, né? Quantos quilos de aipim foi, eu não lembro mais, amor. Mas foram muitos quilos de aipim que ele colheu e ali ele podia fazer trabalhos, né? Trabalhos com as mãos, podia se ocupar, né? E ali ele foi crescendo. E todo mês a gente ia, na medida do possível, da pandemia, né? No dia da visita da família, estávamos juntos, orando e buscando o Senhor. E ali ele foi galgando funções, né? Daqui a pouco ele já estava na cozinha, cozinhando para todo aquele povo, né? E já estava responsável pelas chaves da ferramentaria, bom, foi indo mas chegou um ponto que foi quanto tempo lá, Alfredo? 9 meses, mais ou menos,
Só que daí chegou um ponto em que ele estava com responsabilidades muito grandes e começou a panela de pressão dentro dele, ele começou a não aguentar, né? E embora tenha sido muita bênção todo esse período, ali ele entrou em alguns conflitos e saiu, né? Mas para nossa angústia, né? Aquilo foi muito difícil porque ele foi para a rua e aí a gente vê como o diabo é terrível, né? Porque naquela mesma noite que ele foi para a rua, a outra gangue que era inimiga dele de rua pegou, né? E bateu nele para valer com barra de ferro, tudo. Quer dizer que o diabo ali quis roubar a vida dele para valer, né? Quis levar. Mas aí, pela graça de Deus, algumas pessoas que estavam na rua viram e chamaram a polícia. Então, eles foram impedidos de matá-lo, digamos assim, né? Ele passou a noite no hospital e nós jogados diante de Deus, pedindo para Deus, Senhor, nos mostra onde está esse homem, nos mostra onde está esse homem, resgata esse homem. E o Senhor fez. Ele saiu, foi sexta de noite, e o pastor nos avisou que ele tinha ido embora, né? E no domingo, assim, como dizem os gringos, out of the blue, né? A gente estava saindo da garagem com o carro e ele passa na nossa frente, né? Então foi muito benção. E aí a gente conversou, foi até um pouco engraçado, é a parte trágica e a parte cômica. A gente estava assim meio de tardezinha, nós tínhamos que ir para uma reunião da família e aí eu olhei bem no olho dele e disse assim, seu Bruno, aqui é a sua irmã mais velha falando. O senhor tem duas opções, ou o senhor vai ou o senhor vai. Não quero mais saber. Não, mas eu estou muito cansado. Ele estava todo machucado, todo cheio de hematoma, né, da surra. E eu estou com fome, eu estou cansado. Eu digo, eu não quero saber se o senhor está com fome, se o senhor está cansado. Nós temos um lugar para o senhor ir. Já, naquelas alturas a gente já tinha conversado com o irmão da congregação, que nos arranjou um alberguezinho para ele ir, né? Porque o pastor não ia aceitá-lo de volta depois dessa saída, né? E aí... ele que, não, eu fico só uma noite aqui, ele tinha arranjado a casinha do cara do ônibus para dormir, já estava com uma panelinha na mão para fazer uma salsicha, que eu tinha conseguido com outro mendigo da rua ali. Eu digo, não, seu Bruno, o Senhor está lhe chamando para uma vida nova. Aí eu olhei para ele e disse assim, que vergonha, como é que o senhor me faz uma dessa? Ele ficou bem murchinho, né? E é muito engraçado, né? A gente pensar que Deus pode dar uma entrada na vida de uma pessoa que tu nunca conviveste, né? E ele olhou para nós, se ajeitou. Digo, não, eu vou conversar agora aqui por telefone com o nosso irmão lá do albergue. E assim, ou o senhor quer realmente mudar de vida, ou nós estamos indo noutra direção. O senhor segue sua vida, então. E nós seguimos a nossa. Aí ele, não, eu vou. E dali ele novamente se engrenou depois desse episódio, né? Super bem. E ali já começou a interagir com os irmãos, né? Que trabalham no albergue. Voltou novamente a palavra, né? E para depois, então, na sequência, ter ido, né? Ser acolhido lá pelos irmãos em Viamão, onde ele mora numa casa agora digamos assim, de favor de alguma maneira, mas ele já paga algumas contas, né? E essas foram as maneiras práticas e hoje a gente prossegue conversando com ele, né? A gente conversa quase todos os dias por telefone, né? Então, isso é uma coisa que os irmãos dos albergues nos ensinaram, né? Que é muito importante essa conexão emocional, né? Alfred, bênção, estamos aqui. Sempre quando a gente é usado por Deus, a gente também, além de dar, recebe, né? Como foi para ti e para a Cláudia esse processo? O que o Senhor trabalhou no coração de vocês? Eu diria que é uma alegria poder ajudar outras pessoas, que uma parte da realização mais profunda que a gente tem é quando a gente serve, né?
Eu até comento um versinho que a minha mãe dizia na infância dela, que queres ser feliz na vida, alegra o outro então, porque a alegria que é dada retorna ao coração, né? Quando você ajuda, quando você alegra a outra pessoa, essa alegria ela retorna. Quando você serve a Deus e aos irmãos, essa alegria volta, né? Ela traz uma realização profunda, né? E com relação ao Bruno, nós nos alegramos em poder cooperar com Deus na obra dele, em ser cooperadores e ajudá-lo a caminhar esses primeiros passos, a sair da situação em que ele estava e estender a mão em alguns momentos, e ainda precisamos estender a mão para ele para ajudar em algumas coisas. A caminhada dele não está concluída ainda, ele tem um trecho longo para caminhar ainda, tem coisas para vencer na vida, mas estamos andando, estamos juntos e estamos um ombro amigo e podemos compartilhar com ele algumas lutas dele também. E é legal quando ele pode compartilhar conosco algumas dificuldades e a gente pode ajudar e a gente sente prazer de Deus em relação a isso, né? Por onde hoje anda o Bruno, né? Ele estava no último retiro servindo. Como é que está a vida dele hoje, de corpo? Na realidade, ele tem um problema de saúde ainda que tem que ser tratado. E isso está num processo, tem que fazer uns procedimentos. Então, isso restringe um pouco a liberdade total dele, assim, de poder fazer qualquer coisa. Mas isso está sendo encaminhado agora e, graças a Deus, temos nos alegrado que isso pode estar sendo encaminhado, né? Na realidade, essa situação de rua de 20 e tantos anos trouxe algumas dificuldades físicas para ele que estão começando a ser tratadas, né? Está nesse caminho. Então, ele tem muita disposição de trabalhar e fez currículos, distribuiu em muitos lugares. Toda semana ele conta, ó, hoje fui para o centro para tal lugar, tais empresas, tais lugares, eu vejo que aqui é mais promissor ali. Não se interessam, aqui talvez surja uma oportunidade. Então, ele está correndo atrás. E nas atividades que ele tem participado na chácara, na manutenção e algumas benfeitorias ali, as pessoas têm elogiado muito o trabalho dele. Também na cozinha tem sido muito elogiado, muito satisfeitos com o trabalho dele. Então, vontade de trabalhar não falta. Mas ainda tem umas dificuldades que têm que ser superadas. E, por outro lado, ele continua trabalhando na chácara como uma pessoa avulsa que faz lá algumas atividades na parte de limpeza, de corte de gramas, de manutenção, de construção, de concretagem, de pintura, de coisas. E está sendo muito útil para ele se realizar nisso, no conviver com os irmãos. É tipo uma ressocialização, né? Uma inserção de novo, mas ainda não é o suficiente. Ele precisa de uma coisa mais concreta, uma coisa mais assim, que ele se envolva por mais tempo, com mais compromisso, que possa gerar uma renda, que possa gerar um progresso na vida. Ele tem um grande desejo de voltar a estudar, de fazer, tirar habilitação para motorista e de começar a trabalhar em algumas coisas. As oportunidades que têm surgido aí fora são na área de construção civil, o que exige muita força, o que ainda impede ele um pouco de se dedicar nessa área, né? Mas Deus está suprindo, então ele está fazendo alguns bicos aqui, algumas atividades ali e está indo, né? Então ele está morando em Viamão e está ajudando na chácara, está participando das reuniões nas casas, está participando das reuniões na congregação e está buscando. Gente, meu nome é Alexandre Barbosa Bruno, tenho 43 anos, tenho 1 ano e meio convertido da palavra de Deus, o amor de Deus inexplicável, é um amor intenso, que só quem aceita Jesus mesmo pode falar sobre esse amor.
por intermédio, como eu disse aqui, sobre a Cláudia, o seu Alfredo aqui, que Jesus trabalhou nesse, como eu chamo mesmo, casal de pombos alemãos, né? Que veio voando e pousou na minha frente para me mostrar que não tem que dizer não existe salvação, tudo tem salvação, porque nós temos um Deus das causas impossíveis e para Ele nada é impossível. Então, desde então, eu estou na graça de Deus, só a graça dele me basta, junto com o seu Cláudio e a irmã Cláudia, todos os dias junto comigo, sempre em contato. São pessoas que eu amo demais, sou grato à vida de cada um deles. E com certeza eu posso dizer para vocês, é minha família, além de todos os irmãos em Cristo, mas aqui se tornou mais que uma família, se tornou próximo de mim. Eu pretendo futuramente usar o meu passado para ajudar muitas pessoas. Né? Mesma coisa como esses dias nós estávamos vindo lá da Aliança, lá da Igreja Aliança, onde fui convidado pelo seu África, pela dona irmã Cláudia aqui. No culto da Coinania aqui. Isso, estava vindo de lá, estava eu, o Daniel e o Natan. Aí nós passamos sob uma sinaleira aqui em Viamão aqui, nós estávamos vindo para o culto, para pegar o culto aqui ainda no domingo. E tinha um rapaz fumando pedra, bem na sinaleira, quando nós fizemos o retorno. Aí eu olhei para o Natan e falei para o Daniel, eu vou orar para esse rapaz, que um dia alguém orou por mim e deu certo. Né? Aí eu disse assim, tá, porque não tem salvação? Tem sim. De repente uma oração aqui, uma proposta mais adiante ali, tem salvação. Assim como aconteceu comigo, pode acontecer com muitos outros, eu creio sim. E futuramente talvez Deus pode me fortalecer mais ainda em comunhão com os irmãos, né? Somos um corpo só em comunhão com os irmãos, fortalecer cada vez mais o Espírito e posso ajudar futuramente outras pessoas também. Assim como eu fui ajudado, ter uma base bem forte, de acordo com o que eu vou aprendendo, eu não quero só decorar, eu quero viver o que eu aprendo. Eu quero sentir dentro do coração, eu quero sentir Jesus dentro de mim, eu quero a minha intimidade ser uma parceria, ser amigo de Jesus, não ser um desconhecido. E a cada vez mais, acho. E é isso. Amém. Um abraço. Abraço aí já. Muito obrigado por estar aqui hoje, ter presente, graças a vocês, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Glória a Deus. Os Glória a pombos Deus. são só as ferramentinhas. Amém. Glória a Deus. A gente percebe assim que essa história do seu Bruno foi um laçaço para nós, porque é muito complexo. Então nós, igreja, assim, a gente fica pensando, pô, eu vou ali na rua, daí eu evangelizo, aí ele aceita Jesus, está tudo resolvido. Não é assim, né? A pessoa vem com décadas de rua, de problemática, existe um preconceito, a gente gostando ou não, até dentro da igreja, em relação a essas pessoas. E a gente não pode nem fazer uma crítica, porque nós sabemos que às vezes os irmãos dão uma oportunidade para um alguma coisa, ou é ex-morador de rua, ex-presidiário, ex-drogado, e a pessoa trai aquele que deu a ajuda, né? Então a gente entende que é difícil, é muito difícil. Mas aí nós, igreja, nós precisamos compreender que cada um tem que fazer um pedacinho nessa cadeia, né? Então um evangeliza, outro dá comida, outro dá roupa, outro... Puxa, gente, olha só a história de conseguir resgatar a documentação do seu Bruno. Foram meses e meses tentando. Não fosse uma irmã que trabalha lá dentro do Tribunal Eleitoral de Justiça, que pediu uma ajuda para uma outra pessoa lá dentro, que aí foi descobrir que o CPF do seu Bruno estava bloqueado porque ele não tinha registro de eleitor. Quer dizer, são coisas que... É um exemplo que mostra como são N etapas, até para conseguir um documento é difícil, né? Então, assim, nós precisamos da igreja, nós precisamos que cada um faça a sua parte, porque são muitas partes, então nós temos muitas congregações, cada congregação pode ter o seu trabalho de assistência aos necessitados, mas nós juntos, nossa, faz chover, porque depois de dar a comida, depois de falar de Jesus, depois de dar a roupa, precisa qualificar aquele ser humano para voltar para o mercado de trabalho, precisa dar uma chance, correr o risco de que aquele cara talvez caia,
mas precisa dar um emprego para essa pessoa. E nós, igreja, não podemos ser ingênuos de achar que isso não... E vai cair da onde? Nós somos as mãos e os pés do Senhor, né? Então, assim, gente, é 1 ano e meio mais que o seu Bruno está assim, nós não conseguimos um emprego para ele. Um bico aqui, um bico ali, né? Por quê? Por causa do estigma em cima da pessoa. Ele vai cair de novo, ele vai roubar, ele vai, né? A pessoa tem medo, né? Então, assim, a igreja é o lugar para acolher essas pessoas, a igreja é o lugar para recuperar essas pessoas. E nós, igreja em Porto Alegre, que eu digo, não estou falando da congregação onde nós estamos, não, todas as congregações, nós precisamos nos unir. Um vai fazer a qualificação profissional, outro vai ajudar na saúde, outro vai ajudar no alimento, outro vai... até que a pessoa tenha condições. Gente, nós que temos uma família, quanto investiram em nós, desde criança, educação, paciência, todo o recurso que cada um de nós ganhou, essas pessoas também precisam. Investir não só tempo, investir dinheiro, investir atenção, investir tudo. Cada um fazendo o seu pedacinho, né? Então, assim, a igreja precisa acordar e precisa deixar de ser ingênua, de achar que as coisas são assim, foi ali, evangelizou, tá bom. Eu dei uma comidinha, tá bom. Não. Essas pessoas não são para ganhar só isso. Elas são para ser resgatadas e virar gente como nós, que estamos aí na sociedade, ajudando os outros, e Deus está nos usando. E assim eles são também, porque é isso que Deus quer para eles, né? Uma vida abundante como nós temos. Eu vejo que alguns irmãos ficam até com um pouco de receio, porque a coisa é tão grande que dá medo de chegar naquele necessitado, porque eu não vou conseguir ajudar 1/100. Mas, gente, se cada um ajudar 1/100, nós chegamos no 100. Esse aqui é o negócio. Então, não podemos ter medo, né? Porque o Senhor tem... E o Senhor faz a parte difícil, né? O Senhor faz o milagre. Porque esse aí nós não podemos fazer, né? Então, essas outras coisas são coisinhas pequenininhas que vão agregando. Então, se eu não puder fazer 10%, eu faço 1%, mas eu faço, porque Deus preparou coisas para nós fazermos de antemão. Antes da fundação do mundo, o Senhor preparou as obras para nós. Nós não podemos ficar parados, acomodados, medrosos. Nós precisamos fazer aquilo que Deus já planejou para nós. Amém. Eu ia dizendo o seguinte, que na realidade, nesse caso, por exemplo, de morador de rua e muitas outras pessoas em carência extrema, para poder ajudar essas pessoas, é necessário a cooperação de muitas pessoas, né? Talvez uma das coisas que a gente vê, nesse caso concreto agora, é reinserção no mercado de trabalho, abrir oportunidades, mas também uma outra parte muito importante são os vínculos. Essas pessoas vêm desestruturadas, elas vêm sem amizades, praticamente só inimigos ou só pessoas que querem prejudicá-las, e elas precisam criar amizades, um ambiente de acolhimento. Então, qualquer interação, qualquer vínculo que vai se criando com essas pessoas é muito positivo, né? Ela precisa se sentir participante da família. E então isso aí qualquer um pode fazer, né? De dar uma palavra amiga, de acolher, de se interessar, de orar por essa pessoa, ver as necessidades e, na medida do possível, também contribuir ou colaborar, ou ajudar, incentivar, encorajar, dar uma palavra, porque todos podem ajudar nessa missão, né? Isso o Senhor falou, né? O meu pai trabalha até hoje. Nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a servir. E que bom que o Senhor deixou a parte fácil para nós, né? Ele faz o impossível. E a gente faz só o possível. Isso aí. Graças a Deus por isso.
Eu creio na Porto Alegre sem mendigos. Eu creio porque o Senhor é bom. E nós somos tantas congregações nessa cidade. Se nós unirmos os nossos esforços, cada um pegando um pedacinho, nós vamos para uma Porto Alegre sem moradores de rua, em nome de Jesus. Porque nós temos tudo para isso. O Senhor faz o impossível e nós fazemos as partes pequenininhas. É isso aí. A nossa oração é que o mesmo Espírito Santo que levou Alfred e Cláudia à prática mostre como você pode ser usado para alcançar outros Brunos. Olhe na sua volta, pois existem muitas oportunidades para servir como Jesus.